Olá a todos, hoje nós vamos estudar as proteínas. Então aqui a gente está vendo uma série de proteínas. Aqui nós temos a proteína do frango, proteína do peixe, da carne, do ovo, do leite, né? Mas o que são proteínas? Aqui também a gente tem vários exemplos, né? Temos alguns vegetais que são ricos em proteínas, como a quinoa, ovos, peixes, leite, amêndoas. Então aqui nós temos proteínas tanto de origem animal, aqui, ó, nesses casos, como de origem vegetal. Mas o que são proteínas? Na última aula a gente estudou carboidratos. Nós vimos que os carboidratos também são biomoléculas, ou seja, são moléculas formadas dentro do corpo, né? Formado dentro de células. Então, essas biomoléculas são moléculas formadas pelos seres vivos. No caso dos carboidratos, nós vimos que quase 100% dos carboidratos, eles são de origem vegetal, ou seja, eles são produzidos pelas plantas, pelo processo que a gente viu lá, que chama-se de fotossíntese, né? Em que as plantas utilizam a água e o gás carbônico da atmosfera, e com a energia solar ocorre uma reação que produz os carboidratos. E esses carboidratos que nós consumimos, né, para obtermos energia. Vimos que os carboidratos eles são divididos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Vimos lá que os polissacarídeos eles são polímeros. As proteínas, assim como os carboidratos, eles também são polímeros. Então, eles são polímeros de aminoácidos. O que significa dizer? Que são moléculas complexas, são moléculas grandes, formadas por moléculas mais simples, que no caso das proteínas são os aminoácidos. Lá no caso dos carboidratos, que nós vimos anteriormente, é formada, no caso, por exemplo, o glicogênio. É um polímero de glicose, uma molécula grande, complexa, formada por uma molécula menor, que é a glicose, que é o monossacarídeo, que é o monômero. Então, os polímeros são moléculas complexas formadas por moléculas menores. Essas moléculas menores, elas recebem um nome, elas são monômeros. Então, como que é o nome do monômero da proteína? Aminoácido. Então, a proteína é um polímero de aminoácido. Ela é uma molécula grande, formada de moléculas mais simples, que são os aminoácidos. Então, nós temos aqui que as proteínas são macromoléculas complexas, ou seja, são moléculas grandes, compostas de aminoácidos, e são necessárias para os processos químicos que ocorrem no nosso organismo. Então, as proteínas, elas são necessárias para todos os processos químicos que ocorrem no nosso organismo. Então, elas são constituintes básicos da nossa vida. Nos animais, as proteínas correspondem cerca de 80% do peso do músculo. Enquanto que a gente viu lá que carboidrato, né, então a gente tem uma pequena quantidade de carboidrato que faz parte do nosso corpo. Então, basicamente, todo o carboidrato que a gente consome, a gente utiliza como energia. A gente viu que, basicamente, os carboidratos que existem no nosso corpo é o glicogênio e a glicose que está circulando lá no nosso sangue. Aqui nas proteínas, nós já vimos que é ao contrário. As proteínas, elas correspondem a 80% do peso dos músculos. Então, basicamente, os nossos músculos são constituídos por dois tipos de proteínas, que é a actina e a miosina. Então, 80% dos nossos músculos são constituídos por proteínas, basicamente por essas duas proteínas que eu acabei de falar. Isso, músculo desidratado, tá? Cerca de 70% da nossa pele ela é constituída por proteínas. 90% do nosso sangue ele é constituído por proteínas. Então, quando a gente for ver a parte de célula, a gente vai ver que basicamente nossas células elas são constituídas por lipídio e proteína, ou seja, uma quantidade muito grande.
dessa macromolécula, que ela tem diversas funções que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Então, se a gente for pensar em qualquer reação química que ocorra no nosso corpo, que está ocorrendo nesse momento e que não para de ocorrer enquanto a gente está viva, ela é mediada por uma enzima. Então, por exemplo, eu tenho esse processo, a gente está respirando agora. O processo de respiração celular, para nós obtermos energia, ela ocorre porque existem inúmeras enzimas que estão atuando nesse processo de respiração para que a gente consiga obter energia quando a gente quebra a molécula de glicose, né? Então, os hormônios. Então, a gente, basicamente, nosso corpo é proteína, e quando não na constituição, mas em outra forma, como, por exemplo, regulando o nosso corpo. Grande parte dos hormônios que regula todas as atividades do nosso corpo são proteínas. Então, qual a importância das proteínas? A importância das proteínas está relacionada com suas funções no organismo e não com sua quantidade. Apesar de você ter uma grande quantidade, basicamente não é só quantidade, mas é a parte da função, da qualidade dessas proteínas, né, das ações que elas exercem em todas as nossas funções vitais do nosso corpo. Então, todas as enzimas conhecidas são proteínas, exceto um tipo de enzima que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que são essas enzimas? Elas catalisam todas as reações metabólicas e capacitam os organismos à construção de outras moléculas. Então, a gente vai daqui a pouco também estudar a parte das enzimas. Então, todas as reações metabólicas que ocorrem, elas só ocorrem porque existem essas enzimas que vão mediar, que vão catalisar essas reações, e essas reações vão fazer outras reações, ou seja, vão fazer com que o nosso organismo funcione adequadamente. Bom, mas para que a gente entenda, no início da aula eu falei para vocês que a proteína, ela é uma macromolécula formada por moléculas menores, que são os aminoácidos. Então, é interessante que a gente entenda o que é um aminoácido, para que a gente consiga depois entender a proteína. Então, os aminoácidos, eles recebem esse nome porque possuem dois grupos funcionais. Então, esse grupo amina e esse grupo carboxila. Então, ele recebe esse nome amino, desse grupo funcional amino, e ácido porque ele tem esse outro grupo funcional aqui, que é a carboxila. Então, daí ele recebe esse nome de aminoácido. Então, ele tem função, respectivamente, amino e ácido. As funções amino aqui, e a função ácida por causa dessa carboxila. Quando a gente for estudar os aminoácidos, vocês vão ver que ele tem basicamente um esqueleto que ele é igual para todos os aminoácidos. Então, ó, eu tenho um carbono. Todos os aminoácidos, ele tem em comum o carbono central, que é esse aqui, ó, que a gente pode chamar, ele tá em carbono alfa. Ele tem esse grupo amino. Ele tem esse grupo aqui, ó, carboxílico, da carboxila. Ele tem esse hidrogênio. E o que vai diferir? Qual a diferença entre os aminoácidos? É esse radical aqui, ó. Todos os aminoácidos, eles vão ter esse grupo amino, vai ter o carbono central, vai ter esse hidrogênio e essa carboxila. Só vai diferir nesse radical aqui. É esse radical que muda de aminoácido para aminoácido. E é esse radical que vai determinar as características do aminoácido e vai diferir um do outro. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês que vocês entendam. Vamos ver aqui, ó. A gente tem esse aminoácido aqui, alanina. Veja só, ele tem um grupo carboxílico, ele tem um grupo amino
e ele tem uma molécula de hidrogênio e ele tem o carbono alfa, que é o carbono central. E isso daqui é o radical, ó. Essa parte aqui é o radical, tá vendo? Então, você tem aqui, ele tem carboxila, grupo amino, hidrogênio, carbono central e o radical dele é esse H3. Você tem a alanina. Vamos pegar a asparagina, ó, a mesma coisa. Se você reparar, eu tenho carboxila, eu tenho grupo amino, eu tenho hidrogênio e eu tenho carbono central. E aqui eu vou ter o que, ó? O radical. Veja que esse radical é diferente desse. Então, o que vai diferenciar um aminoácido do outro vai ser justamente o radical. Então, é somente esse radical que vai mudar. Esse resto, ou seja, o grupo amino, carboxila, carbono central e hidrogênio, ele é igual para todos os 20 tipos de aminoácidos que existem. De novo aqui para vocês verem, olha só. Carboxila, amino, hidrogênio, carbono alfa, carbono central e ó, mudou aqui, tá vendo, ó? Ó, é bem parecido, tá vendo? O que vai diferir vai ser aqui, ó. Aqui eu tenho uma hidroxila e aqui eu vou ter um NH2. Então, eu tenho asparagina e aqui eu tenho um ácido aspartico, tá vendo? E aí, continua a mesma coisa, todos são iguais, ou seja, todos possuem essa mesma estrutura, grupo amino, grupo central, ó, esse é a cisteína, ele possui um radical com enxofre. Então, o que vai mudar é o radical, o resto permanece igual, todos, qualquer um que eu pego aqui, que eu pegue, você vai ver, ó, carboxila, ó, grupo amino, hidrogênio, carbono, e o radical é que vai ser diferente. Então, os aminoácidos que existem, todos vão ter esse esqueleto, né? Então, vão ter essas estruturas em comum, que é o amino, carbono, hidrogênio e carboxila. E o radical é que vai variar de um aminoácido para o outro, que vai diferir um aminoácido do outro. Então, aqui um aminoácido consiste em um carbono central, igual eu falei para vocês, ó, com uma ligação do grupo amino, NH2, de um grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e o radical, que é o que vai variar, igual eu falei para vocês. Bom, existe 2 tipos de aminoácidos básicos, os que são naturais e os aminoácidos que são essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles aminoácidos que a gente consegue produzir eles no nosso corpo naturalmente. E os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir. Tá, então se eu não consigo produzir, como que eu vou conseguir esses aminoácidos para formar minha proteína? Muito simples, comendo. Então, esses aminoácidos essenciais, os que eu não consigo produzir, ele tem que estar na minha alimentação, tem que estar no meu alimento. Quais são os alimentos mais ricos em proteína? Carne de origem, as carnes de origem animal, como por exemplo, peixe, carne bovina, suína, caprinos, enfim. Então, a parte de músculo, né? O músculo, ele é muito rico em proteína. Então, essas proteínas, elas vão nos oferecer, vão nos fornecer todos esses aminoácidos essenciais que a gente não consegue produzir. Então, a gente pega essa proteína e utiliza como nossa? Não. Então, o que acontece? Quando você come a carne, essa carne ela vai ser digerida. O que significa digerir? Significa quebrar. Então, eu tenho uma molécula complexa, o meu sistema digestório ele vai quebrar em moléculas menores. Como que chama essas moléculas menores? Aminoácidos. Então, lá no meu sistema digestório, começando lá no estômago, que tem a pepsina que ela vai quebrar
e vai terminar lá no intestino, essa molécula grande de proteína, essa proteína que estava presente na carne, ela vai ser quebrada em moléculas menores, e essas moléculas menores, que são os aminoácidos, eu vou utilizar elas para produzir as minhas proteínas, porque as minhas proteínas são diferentes da proteína do boi, que é diferente da proteína do frango, que é diferente da proteína do peixe, enfim. As proteínas que eu utilizo, tá certo? São, na verdade, eu não utilizo a proteína, eu utilizo os aminoácidos da proteína para formar a minha. Então, quando eu como um bife, na verdade, eu vou digerir e vou pegar essas moléculas menores para me formar a minha molécula maior, ou seja, a proteína que eu preciso. Então, como eu falei para vocês, a proteína, ela vai ser rica em aminoácidos, e esses aminoácidos eu vou utilizar para formar minhas proteínas. Então, significa que pessoas que não comem carne, que são vegetarianos, né, eles vão ter problemas? Não, porque tu tem também proteínas de origem animal. A diferença é que normalmente quando eu consumo uma proteína animal, ela vai me dar basicamente todos esses aminoácidos essenciais que eu preciso para produzir as minhas proteínas. No caso da proteína vegetal, então existem algumas que não possuem todos os aminoácidos essenciais. Então, desta forma, eu tenho que comer mais de um tipo de proteína vegetal para que eu possa obter todos esses aminoácidos essenciais que eu não produzo e que eu preciso para produzir as minhas proteínas. Os vegetais, diferente de nós animais, eles conseguem produzir todos os aminoácidos. Então, ele produz todos os aminoácidos. É diferente da gente, né, que nós não produzimos todos. Então, como que ele produz? Ele utiliza o carbono, né, proveniente da fotossíntese, o nitrato, que ele é retirado do solo. E aí ele consegue produzir todos os aminoácidos para ele produzir as proteínas dele. Então, nos animais, nós só conseguimos produzir cerca de 12 aminoácidos, 8 aminoácidos que são essenciais, que a gente não pode produzir, que a gente precisa para nós construirmos as nossas proteínas. Ainda falando de aminoácidos, existe alguns problemas relacionados a esses aminoácidos. Existe uma doença chamada de fenilcetonúrio, que está relacionado ao aminoácido fenilalanina, que é esse bonitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que é esse aqui, ó. Então, por exemplo, existe criança que tem fenilcetonúria, é uma doença genética, é uma alteração genética, que o indivíduo, ele nasce sem uma enzima, que é chamado a enzima de fenilalanina hidroxilase. A função dessa fenilalanina hidroxilase é converter a fenilalanina em tirosina. Então, como ele não tem essa enzima, a fenilalanina hidroxilase, essa fenilalanina, que deveria ser transformada em tirosina, ela vai ser transformada em fenilpirúvico. Essa substância, ela é extremamente tóxica para vários órgãos, mas em especial, ela é muito tóxica para o cérebro. Então, por isso que assim que a criança nasce, poucos dias após o nascimento da criança, se pede o teste do pezinho, porque por meio do teste do pezinho você consegue verificar se essa criança ela tem fenilcetonúria. Se ela tiver a fenilcetonúria, vai ser detectado no teste do pezinho e ela vai passar o resto da vida fazendo uma dieta pobre em fenilalanina, uma vez que ela não pode comer, se alimentar com proteínas ricas nesse aminoácido, uma vez que ele não consegue quebrar e transformar essa fenilalanina em tirosina, e que é extremamente tóxico para o cérebro. No início da aula eu falei para vocês
é que as proteínas são formadas por moléculas menores chamadas de aminoácidos. Nós vimos aqui que todos os aminoácidos, eles possuem um carbono central ligado a um hidrogênio, a uma carboxila e a um grupo amino. Não foi isso que a gente viu? Como que ocorre a ligação entre esses aminoácidos para me formar uma proteína? Para eu ter uma proteína, eu tenho que ter, no mínimo, cerca de 70 aminoácidos ligados, tá? Mas existem alguns autores que falam 50, existem alguns autores que falam 100, então isso vai variar de acordo com cada autor. Então, para que eu tenha essa proteína, eu tenho que ter no mínimo, vamos pensar em 70 aminoácidos. Então, como que esses aminoácidos se juntam? Como esses aminoácidos se juntam para formar essas proteínas? Então, olha só. Essa união entre dois aminoácidos que vai existir para formar essas proteínas, ela é chamada ligação peptídica. E como que ela ocorre? Sempre a ligação vai ocorrer entre a carboxila de um aminoácido com um grupo amino do outro. Tá aqui. Então, aqui eu tenho a carboxila de um com um grupo amino do outro. Como que ocorre essa ligação? Por desidratação, ou seja, eu vou pegar aqui, ó, a hidroxila da carboxila deste aminoácido e vou pegar um hidrogênio do grupo amino deste outro aminoácido, formando o que? Uma molécula de água. Quando essa molécula de água sai, ó, vai ficar uma ligação livre aqui e outra aqui, é o ponto onde eles vão se ligar. É chamado de ligação peptídica. Então, eu tenho ligação peptídica. Então, ligação peptídica são as ligações que ocorrem entre os aminoácidos para me formar as minhas proteínas. Então, ligação peptídica é o nome dado para a interação entre as duas ou mais moléculas menores, que são os monômeros, que são os aminoácidos, formando dessa maneira uma molécula maior, que é denominada proteína. Mas lembre-se bem, eu preciso ter no mínimo 70 aminoácidos para eu ter uma proteína. E se eu tiver menos, como que é o nome? É um polipeptídeo. Tá? Pode ser um polipeptídeo. Se eu tiver, nesse caso aqui, 2 aminoácidos juntos, como que é o nome dele? É um dipeptídeo. Se tiver 3, tripeptídeo. Oligopeptídeos e polipeptídeos com mais de 10. Então, quer dizer que a proteína é um polipeptídeo? É. Então, a proteína é um polipeptídeo, mas ela recebe o nome específico de proteína. A ligação peptídica, ela ocorre por síntese por desidratação. Por que síntese? Porque ocorre a união desses 2 aminoácidos. E por que desidratação? Óbvio, pela molécula que vai perder uma molécula de água para que ocorra o processo de ligação. E esses aminoácidos, eles se ligam aleatoriamente? Não. Então, esses aminoácidos, a formação das proteínas, elas ocorrem de acordo com o gene, né? Então, ela é programada geneticamente, essas ligações. Como assim? Então, por exemplo, a gente vai ver lá, quando formos ver ácidos nucleicos, existe um gene, e esse gene lá, ele vai ter as informações sobre a proteína, ou seja, ela vai ter as informações. Quais os aminoácidos que a proteína vai ter? Ela vai ter quantos aminoácidos a proteína vai ter, porque isso é variável, e ela vai me dizer a ordem. Então, ela vai me dizer como que esses aminoácidos vão ser ligados. E esses aminoácidos todos vão ser ligados por ligações peptídicas. Então, as proteínas, elas são semelhantes as ligações ocorrem, são semelhantes a um nome. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade muito grande de proteínas, vários tipos de proteína. No nosso corpo existe uma quantidade gigante de tipos diferentes de proteína. Tá, mas como que eu consigo formar essa quantidade gigante de proteína se eu tenho apenas 20 aminoácidos? Como que eu vou, com 20 aminoácidos, formar
uma quantidade mais de 3.000 tipos diferentes de proteínas. Como que isso acontece? Os aminoácidos, eles são parecidos com o alfabeto. Então, eu com um alfabeto, com a quantidade de letra, eu consigo formar uma infinidade de palavras. A associação dessas letras, ela vai me dar uma quantidade infinita de possibilidades, de associações, formar uma quantidade gigante de palavras. Então, é parecido com a formação das proteínas. Então, com esses 20 aminoácidos, com associação diferente, com quantidade diferente, com ordem diferente, tipos diferentes, eu vou ter infinitas possibilidades para infinitos tipos de proteínas, tá certo? A proteína, ela é extremamente específica. O que significa isso? Que para eu formar uma proteína, cada proteína ela tem um número específico de aminoácido, ela vai ter um número específico de aminoácido, uma ordem específica e uma quantidade. Vamos imaginar aqui, ó. Se a gente for, vamos pensar aqui, vou botar esse nome aqui, ó, bem feinho aqui, mas é para vocês entenderem, tá? Vamos imaginar que a proteína, ó, que ele seja proteína Maria. Para me ter essa proteína, eu preciso ter tipos específicos de aminoácido. Eu preciso do aminoácido M, do aminoácido A, do aminoácido R, do aminoácido I e do aminoácido A. Então, eu tenho que ter tipos específicos. E ele tem que estar numa ordem específica. Primeiro tem que vir um primeiro tem que vir um M, depois o A, depois o R, depois o I, depois o A. Ou seja, aminoácido M, aminoácido A, aminoácido R, aminoácido I e aminoácido A. Tem que vir nessa ordem. Se vocês repararem, o aminoácido A se repetiu, né? Não tem problema, isso ocorre frequentemente nas proteínas. Se, por exemplo, eu fizesse ao contrário, ó, eu trocasse aqui, ó, viesse primeiro o A, depois o M. E, ó, o que aconteceria? Ó, né, você mudaria a proteína, ou mudaria a proteína, ou ela perderia a função, porque a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então, para mim ter uma proteína, ela é muito específica, ela tem essa configuração do tipo de aminoácido, da ordem que esses aminoácidos devem ter e da quantidade desses aminoácidos, entendeu? Então, por exemplo, se ocorre algum problema nesses 3 fatores, como ordem, número e tipo de aminoácido, vai ocorrer um problema. Ou seja, porque a proteína ela vai deixar de funcionar e dessa forma vai trazer alguns problemas. Então, nos humanos existe a mesma coisa, existe uma alteração, uma doença genética chamada de anemia falciforme. Em que consiste essa doença? Na verdade, é uma alteração que ocorre na proteína, numa proteína chamada de hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma proteína que se encontra dentro dos glóbulos vermelhos e a função dele é transportar oxigênio. Então, o que acontece com essa hemoglobina? Toda vida que a pessoa vai produzir a hemoglobina, ela vai produzir de forma defeituosa. Então, é uma proteína que ela não vai ter a função específica. Por quê? Só porque no lugar de você ter um ácido glutâmico, que é um aminoácido, ele coloca uma valina. Então, só na posição em que você trocou um único tipo de aminoácido, a proteína vai perder completamente a função dela. Então, é mais ou menos, por exemplo, igual que eu mostrei lá para vocês, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos imaginar de novo lá, ó, a Maria, que é a proteína. Vamos imaginar que essa Maria é a proteína, certo? Que é a hemoglobina. Então, a proteína hemoglobina é essa. A pessoa que tem anemia falciforme, então, no lugar dela ter, ó, ela tem Maria, no lugar dela ter essa
esse aminoácido, ela vai ter esse aminoácido. Então, você trocou apenas um aminoácido. Então, só por você ter trocado esse aminoácido, você vê que a proteína mudou o nome. Ou seja, ela mudou a função dela. Então, por exemplo, as pessoas que têm anemia falciforme, então ela vai ter problemas relacionados, por isso que é chamado de anemia, né? Ela vai ter, os sintomas vão ser semelhantes aos sintomas da anemia normal, uma vez que essas células, né, os glóbulos vermelhos, que vai ter essa proteína com defeito, porque ocorreu essa troca do ácido glutâmico pela valina, então ela não vai ser tão eficiente como a hemoglobina das pessoas normais, que não têm anemia falciforme. Primeira coisa que vai ocorrer, a forma vai ser diferente. Por exemplo, eu tenho uma hemácia que ela é assim, que é o formato adequado para ela passar nos capilares, e a pessoa que tem anemia falciforme, ela vai ter uma hemácia assim. Então, ela vai ter uma hemácia defeituosa em forma de uma foice. Não? E isso vai fazer que quando ela comece a passar nos capilares, que são vasos extremamente finos, eles vão começar a entupir, falando grosseiramente, né? Ela vai obstruir os vasos. Né? Então, essas pessoas vão ter, além desses problemas relacionados, parecido com a anemia, porque você não ocorre um transporte adequado de oxigênio, então vai ter fraqueza, tontura, e ela vai ter esse problema relacionado a esses entupimentos, a essas obstruções desses vasos, que vão trazer uma série de problemas para ele. Então, vamos ver aqui a gente falou da questão da especificidade das proteínas, agora a gente vai falar, a estrutura está relacionada com essa especificidade, né? Porque a gente tem a questão do tipo de ligação também, né? Bom, vou apagar aqui, só para a gente dar prosseguimento. Bom, eu tenho, quanto à estrutura da proteína, ela pode ter uma estrutura primária, quando os aminoácidos, eles se ligam de forma linear, elas ocorrem de forma linear. Então, eu tenho proteína com estrutura secundária, em forma de hélice, e eu tenho terciária, quando ocorre o dobramento, e quaternária, né? Como se a gente está vendo aqui visualmente, só ver, é como se ocorresse o dobramento do dobramento, mas vamos estudar detalhadamente cada um deles. Então, a proteína, ela não é apenas um fio de aminoácido esticado no espaço. Esse fio, ele pode se torcer, né? Aqui, neste caso aqui, aquela hélice que tem do fio de telefone. Essa forma, ela ocorre por causa das pontes de hidrogênio, né? Então, aqui eu tenho ligações simples, aí eu tenho estrutura primária. Quando eu tenho estrutura secundária, esses aminoácidos se ligam, além deles se ligarem por ligações peptídicas, ocorrem também as pontes de hidrogênio, né, que ocorre entre os átomos de hidrogênio com cargas positivas e os átomos com cargas negativas, que pode ser de oxigênio ou nitrogênio. Essa estrutura secundária, ela pode ser em forma de hélice ou ela pode ser em forma de folhas. Essas secundárias, elas podem ter esse formato aqui, que é em formato de alfa-hélice, ou pode ser em formato de beta-folha, né, como se fosse ela em zigue-zague. A estrutura terciária é quando ela começa a se dobrar sobre si mesmo, né? Então, além dessas pontes de hidrogênio, existem outras pontes, como pontes de sulfeto, que faz com que elas se dobrem sobre si mesmo. E, além disso, você tem a estrutura, que é essa quaternária, que consiste na associação espacial de vários novelos ou fibras. E ele é classificado como estrutura quaternária. Um exemplo da estrutura quaternária que nós encontramos é a hemoglobina, que ela é formada por 4 cadeias de polipeptídeo. Desnaturação de proteína. A desnaturação de proteína, então, como eu falei para vocês, a gente tem a estrutura primária,
secundária, terciária e quaternária. Essa é a estrutura. Quando ocorre um processo de desnaturação, ocorre uma quebra naquele tipo de estrutura, ou seja, as estruturas são desfeitas. Então, aqui a gente consegue ver, ó, aqui eu tenho uma proteína, que ela tem essa estrutura e sofreu uma desnaturação, tá vendo? Então, aqui ela perdeu o formato, então ela foi desnaturada. Então, a gente viu que a forma da proteína ela é extremamente importante para a sua função. Então, por exemplo, se ela perdesse seu formato, basicamente ela vai perder a sua função. Quais são os fatores que pode fazer com que essa proteína perca a sua estrutura, ou perca a sua forma? Calor, variação de acidez ou presença de algumas substâncias químicas, né? Como o álcool também ela vai influenciar. Como que ela faz isso? Ela rompe as ligações. Então, ela vai romper as ligações, alguns tipos de ligações, e vai fazer com que ocorra essa desnaturação. Então, por exemplo, eu tenho aqui a proteína que forma a clara do ovo. Quando você coloca, por exemplo, na água quente, então você aumenta a temperatura, vai ocorrer um processo de desidratação, ela vai perder moléculas de água e vai perder a estrutura dela, e você tem aqui o processo de desnaturação, ó. Em que ocorre o processo de solidificação. Outro exemplo que a gente pode ver, o leite. Então, quando eu coloco limão no leite, quando eu coloco vinagre no leite, ocorre o processo de desnaturação das moléculas, das proteínas que formam o leite. Quando ocorre esse processo em que ocorre a quebra dessas ligações, a gente diz que ocorreu uma desnaturação da proteína. Então, aqui a gente tem, quando você submeteu essas proteínas que estão na clara a uma temperatura elevada, ocorreu uma desnaturação. Ocorreu a proteína, ela perdeu água, nesse caso aqui, moléculas de água, ocorreu o processo de solidificação. Tem como ela voltar daqui para cá? Não. A maioria das desnaturação por temperaturas altas, elas não voltam. A maioria das desnaturações, elas são irreversíveis. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, álcool, ela vai desnaturar também. Aqui nesse caso também. Em alguns casos, a desnaturação ela é bem interessante, principalmente quando a gente trabalha com patógenos. Então, quando você vai esterilizar equipamentos cirúrgicos por alta temperatura, quando você vai esterilizar utensílios domésticos, mamadeiras, bicos, chupetas. Então, esse processo de desnaturação, ele tem o princípio de você desnaturar as proteínas que constituem os patógenos. Quais são esses patógenos? Bactérias, fungos, protozoários, aqueles que causam doença. Então, quando você esteriliza, você está desnaturando as proteínas desses micro-organismos. Ou seja, você está matando esses micro-organismos, porque quando você desnatura as proteínas, elas perdem as funções, e quando elas perdem as funções, o que acontece? Normalmente o organismo morre, porque basicamente, como a gente viu lá no início da aula, nosso corpo basicamente é constituído por proteína e é regido por proteína. Então, se você desnatura as proteínas, obviamente o indivíduo vai morrer. Uma outra forma de desnaturação é a febre, que é extremamente perigoso, né? Então, a febre, quando a gente tem febre, não significa que febre é uma doença, e sim um sintoma. Então, quando você tem febre, significa que seu organismo ele foi invadido por algum patógeno, ou seja, ou por vírus ou bactéria ou algum micro-organismo, ou seja, seu corpo ele foi invadido por algum organismo que causa doença. Como que o corpo reage? Ele reage imediatamente aumentando a temperatura. Com que objetivo? Desnaturar as proteínas do invasor, do patógeno. Então, na verdade, a febre ela é uma reação biológica que tem como intuito proteger o nosso corpo, né, matando por desnaturação das proteínas desses invasores, desses micro-organismos. No entanto, o que acontece? A gente tem proteína também.
Então, ao mesmo tempo, quando seu corpo aumenta a temperatura, é uma reação para matar aquele micro-organismo, existe um perigo muito grande de você também desnaturar as suas proteínas. Então, por isso que a febre ela é muito perigosa. Porque ela é boa até um certo ponto, mas depois ela começa a atuar contra você também. Ela atua, mata os micro-organismos, mas pode te matar também. Então, por isso que tem que ter muito cuidado no controle da temperatura, porque depois que ocorre a desnaturação, ocorreu a desnaturação que dessas proteínas, por exemplo, elas não voltam mais. Por isso que é muito perigoso. Quando se tiver com febre, tem que ter o cuidado para manter essa febre controlada, essa temperatura controlada, justamente para que não ocorra a desnaturação das nossas proteínas. Outro exemplo de desnaturação é quando você passa uma chapinha no cabelo. Ocorre a desnaturação dessas proteínas, mas depois elas voltam ao normal. Então ocorre a desidratação, ela perde a molécula de água, mas depois ela recompõe-se e absorve de novo a molécula e o cabelo volta a cachear. Classificação das proteínas. As proteínas, elas podem ser classificadas quanto à sua posição e quanto à sua forma. Quanto à sua composição, elas podem ser proteínas simples. O que são proteínas simples? São proteínas que elas são formadas apenas por aminoácidos. E o que são proteínas conjugadas? São aquelas proteínas que elas são formadas por aminoácido mais um outro composto que não aminoácidos. Em relação à forma, elas podem ser proteínas fibrosas, que são essas aqui, ó, esse exemplo aqui. Então, a maioria das proteínas fibrosas, elas são insolúveis em meio aquoso e possuem peso molecular bastante elevado. Normalmente, eles são formados por cadeias longas em um formato retilíneo, igual esse aqui que a gente está vendo aqui. Então, fazem parte, exemplo desse tipo de proteína, o colágeno do tecido conjuntivo, a queratina do cabelo, a miosina e do músculo. Essas proteínas fibrosas, elas têm funções basicamente estrutural, de suporte e proteção. Então, como a gente já falou, o colágeno, né, a miosina, que é estrutural, né, a queratina. Então, ela tem essa função estrutural, suporte e proteção. As proteínas globulares possuem estrutura espacial mais complexa, elas são normalmente o quê? Esféricas. E geralmente são solúveis em meio aquoso. E tem como função, são enzimas, são reguladoras, função de transporte e função de defesa. Bom, agora a gente vai falar sobre um tipo de proteína, que é a enzima, né? Então, todas as enzimas são proteínas, exceto uma, né? Que é a ribosina, que ela não é uma enzima, mas ela não é proteína, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre as enzimas. Então, as enzimas, elas são uma classe muito importante de proteínas que são biologicamente ativas, ou seja, elas são produzidas nas nossas células e elas são biologicamente ativas. Elas são responsáveis pela catálise de diversas reações em nosso corpo, ou seja, ela vai catalisar diferentes tipos de reações. Basicamente, todas as reações metabólicas que ocorrem no nosso corpo, elas são mediadas por enzimas. Então, por exemplo, existem algumas reações químicas que ocorrem no nosso corpo que, se não existissem as enzimas, na verdade, não ocorreria. Então, existem algumas reações químicas que só ocorrem na presença de enzimas. Como eu falei lá no início da aula, por exemplo, as pessoas que têm a fenilcetonúria. Então, elas não têm uma enzima, que é aquela fenilalanina hidroxilase, né? Então, por eu não ter aquela enzima, o processo que vai converter a fenilalanina em tirosina, ela não ocorre. Então, ocorre a formação de um outro produto que é altamente tóxico para o nosso cérebro. Então, existem algumas reações que elas só ocorrem se tiver enzimas.
Então, essas enzimas, elas são extremamente importantes. As reações metabólicas, a grande maioria das reações metabólicas, elas não aconteceriam se não existisse a ação dessas enzimas. Então, vamos ver aqui a definição das enzimas. São catalisadores biológicos. Então, na verdade, essas enzimas, elas catalisam as reações, né? As reações biológicas. Elas fazem com que as reações ocorram de forma, a gente vai ver daqui a pouco as características, de forma mais eficaz e mais rápida. Então, as enzimas são longas cadeias de pequenas moléculas chamadas aminoácidos. Então, resumidamente, a enzima é uma proteína, igual a gente já tinha falado anteriormente, que a enzima é um tipo de proteína, é uma proteína. Quais são as funções das enzimas? Função: viabilizar a atividade das células, quebrando moléculas ou juntando-as para formar novos compostos. Então, por exemplo, para que ocorra, aqui nós temos um exemplo aqui, ó, tá certo? Eu tenho esse substrato, que é essa substância chamada maltose. Só que eu preciso, para que meu organismo absorva essa maltose, ela tem que ser quebrada em moléculas menores, que possa ser absorvido pelas células, que é a glicose, igual a gente viu lá em carboidrato. Nós vimos em carboidrato que basicamente todos os carboidratos, eles são quebrados e são convertidos em glicose, porque somente a glicose é utilizada. Ela pode entrar na nossa célula e será utilizada no processo de respiração celular. Então, essa maltose, ela tem que ser quebrada para ela liberar a glicose. Então, como que ela é quebrada? Só existe uma forma de você quebrar a maltose, uma enzima chamada de maltase. Então, essa maltase, ela vai se ligar à maltose aqui, ó, e vai quebrar a molécula e liberar as duas moléculas de glicose. Essa maltase, ela vai ter a conformidade, olha, ela vai ter a estrutura, o formato dela, ela vai ser adequado para que esse se ligar a esse substrato. Então, por isso que as enzimas, elas são altamente específicas, ou seja, explicando grosseiramente, a maltase, ela só vai atuar em um tipo de reação. Então, maltase só vai atuar na quebra da maltose. Essa maltase, por exemplo, ela vai atuar na quebra da sacarose? Não. Na quebra da lactose? Não. Então, basicamente, como elas são específicas, ela só vai atuar naquele substrato, ou seja, ele só vai atuar naquele produto, naquele substrato, no caso aqui, ó, a maltose. Então, ocorre um encaixe perfeito. Então, isso daqui, ó, esse ponto aqui é chamado de sítio ativo, que é o local onde vai ocorrer a ligação da maltose, do substrato, com a enzima. Então, a ligação entre o sítio ativo, que é esse aqui, ó, e o substrato, então ele é extremamente específico, igual eu falei para vocês. Não ocorre outro substrato, ele não vai encaixar aqui, somente esse, que é a maltose. Então, a ligação entre o sítio ativo e o substrato, ela é específica. Então, a molécula precisa ter certas características eletrônicas e espaciais que permitem seu encaixe com a proteína. Por isso, essa relação tem sido chamada de chave-fechadura. Então, enzimas são altamente específicas. Para cada enzima, uma reação. Então, por exemplo, eu tenho a maltase que vai atuar sobre a maltose, me liberando duas moléculas de glicose. Como que ocorre isso? Elas vão se ligar no sítio ativo, né? E vai ocorrer a reação, e que vai ser a liberação, a quebra da molécula de maltose, liberando duas moléculas de glicose. Aqui eu só dei exemplos de quebra, mas elas também, a função dessas enzimas também são ligar, por exemplo, outros compostos para formar. Então, eu tenho enzimas que vão funcionar formando o glicogênio, como a gente viu lá no carboidrato. Então, existem enzimas que vão fazer com que a glicose, então elas se juntem
para formar uma molécula maior que é o glicogênio. Então, tanto para quebrar como para formar novos compostos, né, novos produtos, você utiliza essas enzimas. Em relação à estrutura, eu posso ter uma enzima simples, tá certo? Que ela é formada apenas por proteína, ela é uma proteína, ou ela pode ser uma enzima, ou pode ser uma proteína conjugada que ela vai se ligar com um cofator. Então, quando eu tenho proteína mais cofator, eu tenho uma holoenzima. Quando eu tenho só essa parte proteica sem essa parte aqui, é chamado de apoenzima ou apoproteína. Quando esse cofator, ele pode ser um íon orgânico qualquer, se for uma molécula orgânica, ela passa a se chamar de coenzima. É um cofator que se chama coenzima. Aí nós temos as características das enzimas. Características gerais das enzimas. Então, as enzimas, elas apresentam um alto grau de especificidade. Igual eu falei para vocês, para cada enzima, uma reação. Então, para cada enzima, uma reação. Então, por exemplo, tem a sacarase. A sacarase, ela só vai atuar sobre a sacarose, quebrando a molécula. Então, por exemplo, no início da aula a gente viu a fenilcetonúria. Eu tenho a enzima fenilalanina hidroxilase. Ela só vai atuar sobre a fenilalanina. Então, as enzimas, elas são altamente específicas. Para cada enzima, uma reação. Ou seja, eu não tenho, por exemplo, a sacarase quebrando a molécula de maltose. A sacarase só quebra a molécula de sacarose. A maltase só quebra a molécula de maltose. Então, existe um alto grau de especificidade em relação às enzimas. São produtos naturais e biológicos, ou seja, são produtos formados por nossas células. Reação barata e segura. As reações, elas são baratas no sentido de gastar pouca energia, ou seja, para a maioria das reações químicas, para que as reações químicas ocorram, né, tem que ocorrer uma energia de ativação. São altamente eficientes, como eu falei para vocês, elas aceleram a velocidade das reações. São econômicas, reduzindo a energia de ativação, igual eu já falei, e não são tóxicas, uma vez são produzidas pelo próprio corpo. Bom, existem alguns fatores que eles podem influenciar na atividade dessas enzimas. A gente já conversou bastante falando dessas enzimas, que todas as reações metabólicas, elas são mediadas por uma enzima. Então, só que existem alguns fatores que podem influenciar esse processo. Ele pode influenciar na ação dessas enzimas. Quais seriam esses fatores? pH, temperatura e substrato. Vamos entender primeiro a influência do pH sobre as enzimas. Então, por exemplo, aqui no gráfico eu tenho velocidade de reação e aqui eu tenho o efeito do pH. Se vocês repararem, neste ponto aqui, eu tenho a máxima atividade biológica dessas enzimas. Ou seja, é o ponto adequado, é o pH adequado para que essas enzimas funcionem adequadamente. Se eu for mudando o pH de 7 para 5, o que acontece? A gente vê que ocorre uma diminuição da atividade dessa enzima. A mesma coisa que se eu for aumentar muito o pH para 9 aqui, ocorre o quê? Uma diminuição da atividade biológica da enzima. Então, aqui a gente tem um exemplo prático. Então, eu tenho velocidade de reação, eu tenho duas enzimas, a pepsina e a tripsina. Essa pepsina e a tripsina, elas vão atuar na quebra da molécula de proteína. A pepsina no estômago, a tripsina no intestino. Elas vão atuar em pHs diferentes. Então, elas vão atuar em pH diferente. A pepsina em pH ácido, porque é no estômago, e a tripsina em pH básico, já que ela ocorre no intestino. As duas têm a mesma função, quebrar proteínas, ou seja, digerir proteína, liberando aminoácidos.
Se vocês repararem, qual é o pH ótimo para a pepsina? Em torno de 2. É isso, ó. Se eu aqui aumentar muito a acidez, a atividade enzimática dela cai. E se eu diminuir a acidez, ó, que vem para cá, então também ela cai. Então ela tem um pH adequado para ela funcionar. Então a máxima atividade dela é aqui em torno de 2, né? À medida em que se eu for mudando esse pH ou aumentando o pH ou diminuindo o pH, a atividade dela também vai caindo. A mesma coisa aqui, ó, da tripsina lá no nosso intestino. Então, ó, em torno de 8 você vê que é o pH adequado. Se eu vou diminuindo aqui, ó, o pH, ou seja, vou diminuindo a alcalinidade, nesse sentido, ela vai diminuindo também a atividade enzimática. A mesma forma, se eu for aumentando a alcalinidade, né? Então, o pH, ele vai influenciar. Quando eu venho para cá, a enzima ela é inativada, ó, tá certo? Ela para de funcionar. Então, ela só vai funcionar adequadamente se ela tiver num pH adequado. Influência da temperatura. A mesma coisa, olha só. Aqui eu tenho velocidade de reação, aqui eu tenho a temperatura. E aqui, ó, eu tenho velocidade máxima, né, da atividade. Então, por exemplo, aqui eu tenho a atividade da enzima na reação e aqui a temperatura. Então, neste ponto aqui, ó, deixa eu só pegar aqui pra gente poder... Ó, nesse ponto aqui, ó, em torno de 34, 35, saiu meio torto. Mas enfim, nesse ponto aqui é a máxima, as enzimas vão chegar à máxima atividade biológica dela, ou seja, elas vão atuar adequadamente. À medida em que eu vou, ó, diminuindo a temperatura, a minha atividade ela vai o quê, ó? Caindo. E à medida que eu aumento demais também, a temperatura vai, a atividade enzimática ela vai caindo também. Então, eu tenho um ponto ótimo, que é esse aqui, ó, em que ela vai ter a máxima atividade, ou seja, ela vai funcionar de forma adequada. Então, por exemplo, se eu tiver um caso de hipotermia, eu tava minha temperatura começou a baixar. Então, ó, a atividade enzimática ela começa a cair também, ó, até que chega um ponto que a enzima ela vai ser inativada. A mesma coisa, imaginar que eu tive febre. Comecei 36, 37, 38, 39, cheguei aqui, ó, perto dos 40, o que que acontece? A atividade enzimática ela cai drasticamente. Então, as enzimas ou elas vão ser desativadas ou elas vão ser desnaturadas. No caso aqui da febre e da temperatura, ela vai ser desnaturada. Então, tanto o pH como a temperatura, elas vão influenciar nessa atividade biológica da enzima. Então, as enzimas, elas têm necessidades de pH adequado e de temperatura adequada. Outro fator que pode influenciar é a quantidade de substrato. Então, ó, a atividade ela vai aumentar até certo ponto enquanto tiver substrato. Depois que ela tiver ligado a todos os substratos, a atividade dela vai permanecer constante, ó. Funções das proteínas. Elas podem ter funções plásticas e construtoras. Então, as proteínas são utilizadas na reparação e na construção de tecidos do organismo e estão presentes em todas as células: cabelo, unha, pele, músculos, tendões, ligamentos, que são formados de proteínas estruturais. E funções reguladoras. As proteínas são presentes nos hormônios e enzimas que atuam na regulação dos processos metabólicos e fisiológicos ligados ao exercício físico. Então, basicamente, a gente tem as funções plásticas e construtoras e a gente tem as funções reguladoras. Mas vamos falar isso mais detalhadamente, quais seriam essas funções. Função estrutural. Então, ela participa na formação das estruturas do organismo. Um exemplo, queratina, então, ela é a construção do cabelo, né? Colágeno, que ela confere resistência nos ligamentos e tendões, daí que ser a questão plástica e construtora, né? A albumina, encontrada no plasma do sangue,
que confere o que? Viscosidade e também está relacionado ao controle osmóticos. Ela tem função enzimática, entraria aqui na função reguladora. São catalisadores biológicos. As enzimas, como a gente já viu, ela acelera as reações biológicas, porque elas diminuem a energia de ativação. O que seria essa energia de ativação? É a energia que ela é necessária para que ocorra a reação. Então, para que ocorra uma reação, tem que existir uma energia para que a reação ela comece. Por exemplo, as enzimas digestivas, elas degradam rapidamente o alimento, como o exemplo que a gente acabou de ver, as tripsinas e a pepsina, né? Então, elas conseguem rapidamente quebrar a molécula de proteína e liberar aminoácidos em poucas horas, cerca de 2 a 3 horas, por exemplo, essas enzimas. Então, por exemplo, se eu pego uma proteína e vou tentar digerir essa proteína, eu tenho que utilizar uma temperatura altíssima durante várias horas para que eu consiga quebrar essas ligações dessa proteína, liberando aminoácidos. No nosso estômago, eu consigo fazer numa temperatura em torno de 35, 36 graus em 2 a 3 horas. Então, é uma eficiência muito grande quando comparado presença e ausência dessas enzimas. Ela tem função de defesa, como por exemplo os plasmócitos, eles produzem essas proteínas que a gente chama de anticorpos, né, que vão atacar os patógenos, os invasores. Ou pode também esses anticorpos nos proteger contra as toxinas. De que forma? Neutralizando as toxinas. Transporte. A hemoglobina, por exemplo, é uma proteína que a função dela é transportar oxigênio para todas as células do nosso corpo, para que a gente consiga produzir energia, né? A gente consiga oxidar a molécula de glicose para obter energia. Tem função de movimento, as proteínas. Então, por exemplo, como eu falei lá no início da aula, nossos músculos são constituídos basicamente de actina e miosina, que vai ser responsável pela contração muscular. E a função reguladora, como a gente já viu, os hormônios. Grande parte dos hormônios são proteínas. Então, esses hormônios, a função é a regulação. Todo o nosso sistema, toda a nossa parte fisiológica de funcionamento no nosso corpo, normalmente tem algum hormônio que está lá controlando aquelas reações químicas, que está controlando aquele funcionamento adequado. Se ocorrer algum desequilíbrio em algum tipo de hormônio, você vai ter algum problema relacionado a, por exemplo, se eu tenho a insulina, né? Se eu tenho algum problema com a insulina, ele vai influenciar no processo de absorção da glicose pela célula, causando aquela doença que a gente viu lá em carboidratos, que é a diabetes. Ainda falando de proteínas, existem os tipos de imunização. Existe a imunização ativa e a imunização passiva. O que seria a imunização ativa? A imunização ativa ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. Vamos imaginar que você teve, por exemplo, sarampo, catapora, algum tipo de doença que o seu corpo ele foi invadido por um vírus, mas já a catapora ou sarampo. Então essa catapora e esse sarampo, você teve essa doença, é teu sistema imunológico, ele produziu uma série de anticorpos que te protegeu, ou seja, que conseguiu eliminar ou as toxinas ou os micro-organismos, ajudando você a se curar. Em seguida, quando você se curou, o teu corpo, ele tem o que a gente chama de células memórias, ele memoriza aquele anticorpo que ele produziu. Então, se o teu corpo entrar em contato de novo com o vírus da catapora ou do sarampo, imediatamente o seu corpo ele vai produzir aqueles anticorpos, porque você já teve. Então as células elas já gravaram, ela já sabe de que qual o anticorpo produzir e de que forma ela vai produzir.
Então, existe esse processo de imunização natural, que é quando você teve a doença e que teu corpo produziu os anticorpos, e quando você entrar em contágio de novo com aqueles micro-organismos, teu corpo já vai saber o anticorpo específico para combater aquele organismo específico. Uma outra forma de imunização ativa é a vacinação. Quando você toma uma vacina, normalmente você tem cepas inativadas ou fragmentos de algum vírus que causa a doença, que vai induzir o seu corpo a produzir anticorpos para combater aquelas cepas ou aqueles fragmentos ou aquela substância, enfim. Então, teu corpo produz e fica armazenado essa informação sobre qual o tipo de anticorpo que deve ser produzido para combater aquele tipo de patógeno. Febre, tosse e dificuldade para respirar, além de dores no estômago. Estes são os efeitos de uma guerra que se inicia após a contaminação por um vírus, como a Covid-19. O nosso sistema imunológico ele precisa também estar funcionando bem para conseguir fazer esse papel de combate. Condições básicas para que o nosso sistema imunológico ele esteja fortalecido e possa combater vírus, bactérias de qualquer espécie, é que o indivíduo se alimentando bem, suficientemente hidratado, inclusive com uma boa saúde mental, ou seja, essas situações de estresse e de pânico que numa epidemia a gente acaba vivendo, também prejudicam o nosso sistema imunológico. O inimigo se multiplica e ataca as células. Começa uma infecção. Um exército é mobilizado em nosso corpo, os glóbulos brancos. Os macrófagos fazem parte desse grupo de células. Nossa infantaria tentará deter o invasor por fagocitose, o processo em que a célula engloba e destrói o corpo estranho. A primeira resposta é rápida e pode deter ou diminuir a infecção. Mas nem sempre a contraofensiva obtém sucesso. A batalha pode ser mais longa, o suficiente para provocar a doença. Outros soldados entram em cena. Os linfócitos, que identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria. Quando identifica o alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. Vencida a guerra, o corpo vai se precaver contra futuras investidas do inimigo. Nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos. Se houver novo ataque do vírus, a reação imunológica será muito mais rápida e o organismo tentará eliminar o agressor antes de provocar a doença. A vacinação se baseia na memória imunológica, mas não existe ainda uma vacina contra o novo coronavírus. A vacina ideal te coloca como organismo em contato com o vírus morto, inativado, ou com o vírus atenuado, antes que você tenha contato com o vírus que está circulante no ambiente. Permite que o sistema imunológico, de forma ideal, desenvolvesse os anticorpos, desenvolvesse mecanismos de combate à doença, para que quando você estivesse exposto de fato ao coronavírus real, o seu organismo já conseguisse reagir de forma a não ter a doença ou ter a doença de uma forma mais branda. Entre o período que a gente começa a ter desenvolvimento de vacina e finalmente ela conseguir chegar em larga escala no mercado, existe um tempo grande, porque precisam ser feitos muitos testes, principalmente de segurança, para que a gente tenha certeza de que essa vacina não vai ter mais dano do que provocar realmente essa imunidade que se deseja. A gente também não sabe muita coisa sobre o coronavírus. Por exemplo, a gente sabe que o vírus da gripe é um vírus sazonal. De tempos em tempos ele tem mutações, ele varia.
Portanto, a vacina da gripe, ela todo ano tem que ser refeita e tem que ser colocada novamente à disposição das pessoas para que você gere a imunidade correspondente ao vírus que está circulando naquele momento. A imunização passiva é quando o teu corpo ele recebe o anticorpo já pronto. Então, por exemplo, vamos imaginar que você foi picado por uma cobra. O seu corpo ele não consegue produzir os anticorpos necessários para combater o veneno da cobra. Então, você recebe um soro. Então, o soro é o anticorpo já pronto. Então, você recebe o anticorpo já pronto para combater por exemplo, da cobra, no caso, as enzimas que pode te fazer mal. Então, você já recebe o soro pronto. É uma imunização passiva. O teu corpo não produziu o anticorpo. O seu corpo recebeu os anticorpos prontos. E pode ser uma imunização natural por meio da amamentação, em que a mãe passa vários anticorpos para a criança, né? Que ela produz.